5, a partir do 1. A história da cura de Naamã. Naamã, comandante do exército, porém, era um leproso. Presta atenção que isso pode acontecer conosco, ou estar acontecendo. Imagine o quão famoso era Naamã nessa época. Ele teria milhões de seguidores no Instagram. Todo mundo ia seguir ele. E os comandantes, não só antigamente, mas era muito mais antigamente, nessa época, que eles se vestiam com indumentário. Hoje tem umas patentes, né? De cada oficial, e ele também devia ter a patente dele. A roupa dele era diferente, o cavalo dele era diferente, e ele era admirado por todos e respeitado. Quando ele chegava em casa, ele tirava toda aquela roupa, toda aquela indumentária, todas aquelas patentes, guardava a roupa, olhava no espelho e ele via apenas um leproso. A gente sai de casa, faz amigos, a gente prega, a gente canta, a gente ministra, a gente serve as pessoas, temos dons. Tem pessoas esperando a gente em alguns lugares, na casa, no trabalho, na escola, e celebram o que a gente faz. Nós entregamos o melhor de nós para eles. E quando chegamos em casa, para os nossos filhos, ou a esposa chega, a esposa chega para o marido chega em casa para a esposa, para os nossos pais, e a gente tira tudo aquilo que é de bom, guarda, e para os de casa a gente entrega o recurso. Muitas vezes os de fora tem de nós tudo que é de bom, mas os de dentro recebem o que temos de dar o melhor para os de fora, para os de dentro talvez quase nunca damos um do que é bom. Eu fico impressionada como um homem pode ensinar todas as mulheres do mundo a tirar a carteira a dirigir. Os outros terá maior paciência do mundo, mas quando é com a esposa, na cartada. O homem, ou até mesmo nós mulheres, a gente vai para o trabalho, a gente enfrenta trânsito, a gente tem dificuldades, a gente enfrenta chefes, reclamações. Mas quando chega em casa, o marido pede para ficar roupa, a gente explode. Antes do a mulher pede para trocar o gás, o marido explode. Nós entregamos o sangue bom para quem é de fora, entregamos o sangue vivo de dentro. Imagine Naamã em toda a sua famosidade, nos dias de hoje, no shopping, no centro da cidade, passeando com a sua esposa. E as mulheres também seguem a esposa da Naamã no Instagram. Querem ser ela, querem ter as coisas que ela tem. Mal sabem qual Naamã que ela tem em casa. É forte mesmo. Para os de fora, Naamã, general, comandante do exército. Mas para a esposa não, vai ser da minha nervoso. Vou contar um exemplo para vocês que eu ouvi certa vez. O pastor estava contando que ele chegou em casa. E na hora que ele abriu a porta, a filha dele veio correndo até ele, abraçou ele e falou assim: papai, eu quero ir no culto hoje. E esse homem era pastor. E o pai ajoelhou no chão, abraçou ela, completamente feliz. Então vamos tomar banho pra gente ir junto pro culto. Ficou emocionado e foi pro banho. Ele entrou no banheiro do quarto, né, do casal, e a filha tinha ido pro banheiro. E enquanto ele estava tomando banho, a esposa dele entrou. Falou assim: amor, a nossa filha ela não quer. Você não escutou que ela acabou de dizer que quer ir no culto comigo? Claro, pois ela disse assim: amor, ela não quer ir de fato para o culto. Ela quer um abraço, ela quer ser amada. É que ela descobriu que se ela disser que quer ir no culto, você irá abraçá-la, irá amá-la. E a esposa saiu e deixou ele com essa bomba sozinho no chuveiro. Esse pastor disse que ele não sabia diferenciar o que era lágrima e o que era água do chuveiro. Então, a partir daquele dia, ele prometeu a si mesmo que ele iria se converter à sua vida. Ao invés de querer transformá-la em uma crente, ele iria se converter à vida. A palavra diz: os pais se converterão aos filhos, e os filhos se converterão aos pais. Não devemos parar de entregar o que é bom fora. Nós devemos trazer o que é bom nosso para dentro da nossa vida. A gente não seja leprosa
dentro de nossas casas. Se nós não damos isso para os de fora, por que daríamos para os nossos de casa? São aqueles que nós mais amamos. Continue dando bom do lado de fora, mas entregue o seu melhor do lado de dentro. No versículo 9 em diante, Naamã se lavou 7 vezes. O profeta de Israel, Eliseu, ordenou que se lavasse. E o Espírito Santo diz: lave-se nas águas daquele que é poderoso para tirar, para curar a sua lepra, para curar a sua incredulidade, para curar a sua dor, para curar o nosso coração. Naamã ficou furioso porque ele esperava mais do profeta e do seu Deus, que ele estava quase indo embora sem a cura. Ele esperava, que está escrito no verso 11: imaginei que ele sairia para me receber, esperava que movesse a mão sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor seu Deus e me curasse. Incrementou que lá onde ele morava, os rios eram mais limpos. Quando chegou perto de seus oficiais, ele deu meia volta, ele estava disposto a ir embora. Deu meia volta, chegou diante dos oficiais e eles disseram praticamente isso aqui, eu resumi isso aqui: se fosse pedido realmente algo difícil, o Senhor não faria? Foi tão simples o que ele pediu? Se lave 7 vezes, será curado. Às vezes, temos amigos por perto, até mesmo desconhecidos, que aparecem na nossa frente, na nossa vida, com uma única frase que nos faz acordar para a vida. Esses oficiais, embora fossem de menor patente que ele, acredito que eles eram amigos, porque se não fosse, eles ficariam calados e ia deixar ele embora. Esses oficiais, amigos, acordaram na para a vida. Quantas vezes olhamos para os nossos problemas e queremos que as pessoas correspondam exatamente como imaginamos, com base nas nossas expectativas. Esperamos ouvir o que queremos e não percebemos que a cura já estava disponível, que a cura estava ali e era algo tão simples. Era só mergulhar nas águas purificadoras do Senhor. Mergulhar na sua palavra e meditar nela. Esse é um recado para nós. Seremos curados para sempre, porque a palavra não diz que Naamã voltou a ficar doente. Quem ficou doente foi Geazi, que foi soberbo e mentiroso e quis que o próprio profeta não aceitou, porque seria um pagamento, seria fosse um pagamento pela cura, e ele não quis receber. Esses amigos oficiais, eles não pediram nada em troca desse conselho, assim como o profeta. Ele não pediu nada em troca para entregar a palavra de Deus, passar a cura para ele. Assim, com certeza, Naamã levou dali também a cura para a sua casa. Que a gente possa levar também daqui onde estamos a cura para nós. O próprio Jesus disse que ele tem uma água da qual bebermos nunca mais sentiremos sede. E também, essa palavra não é apenas sobre cura. Essa palavra é sobre o que Jesus é. Jesus é aquele que purifica. E essa não é uma história da carochinha que fala, né? Colocou aqui só para encher linguiça na Bíblia. Isso aconteceu de fato. E não é à toa que o Senhor pede que quando a gente entende e se arrepende dos nossos pecados, que a gente deve se batizar e descer nas águas. Não quer dizer que aquela água tem o poder de nos purificar, de tirar o nosso pecado, de gerar um arrependimento. Quer dizer que com a fé no que Jesus fez a nós, a fé que nós temos, nós acreditamos que só de um vento bater nos nossos cabelos, podemos ser curados. Eu me vi nessa palavra. Quantas vezes, quando eu chego em casa, os nossos maridos chegam em casa e a gente está por aqui. Está por aqui porque às vezes a gente não consegue resolver algo, a
gente não consegue produzir algo, a gente não consegue realizar os nossos planos, não consegue tempo para botar em prática aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente se formou para fazer. Às vezes estamos por aqui com os nossos filhos, ou até mesmo com nós mesmos. E quando o nosso marido chega, quando o nosso pai chega, nada de chão. Mas o Senhor, na sua infinita bondade, Ele sabe o que nós precisamos. Precisamos a todo tempo do Espírito Santo, porque Ele dizendo para nós o que fazer. Hoje pela manhã eu estava escutando um pedacinho da pregação da Joyce Meyer, e ela disse assim: para de buscar o que fazer. Para de tentar resolver o que você não vai resolver. Ela disse: Satanás tem o poder de ficar aqui no nosso ombro, dizendo: o que você vai fazer agora? Você não está fazendo nada. Produz, faz, vende, compra. O Espírito Santo diz: espere em Deus. Naamã aqui achou que ele iria resolver, porque tudo ele resolvia. Decidiu acreditar que havia um profeta do Senhor. Ele foi. Então ele acreditou e foi. Chegando lá, ele ainda achou que ele resolveria as coisas da forma que ele queria. Deus mostrou: não vai do jeito que você quer. Não vão ser as palavras exatamente o que você quer ouvir. Às vezes a gente fica achando que Deus vai fazer assim: vai fechar o céu, vai vir uma luz brilhante, e o Senhor vai descer e vai tocar na gente, a gente vai ver aquela luz brilhante, mas não. Às vezes uma lágrima que a gente escolhe no nosso pai, o Senhor já viu. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando não temos uma palavra para dizer, apenas choro e lágrima. Amém? Espero também que a palavra transforme vocês, assim como muito querer transformar. E é uma palavra assim que a gente tem que levar para a vida.